Espera aí. Eu estou ajeitando isso aqui. Eu devia ter tido essa ideia primeiro, né? Eu tenho um probleminha com o tripé. Mas seja o que for, né? Vamos começar. Pessoas, em primeiro lugar, saudações, né? Perdoe aí pelo... Eu não tenho mini tripé. Peraí, eu tenho que dar um jeito nisso. Mas que coisa. Oremos para que tudo dê certo. Bom, saudações. Vamos falar sobre geopolítica. Mais uma vez eu peço desculpa pelo começo meio estranho e pela imagem meio estranha, por estar tudo meio estranho, mas o mundo é estranho, né? Eu gostaria de começar falando sobre a questão da Polônia. Parece que os Estados Unidos, a OTAN, rifou o infeliz da extrema-direita ultraconservadora que governa a Polônia. Mais ou menos como os mesmos Estados Unidos parece que fizeram com o presidente de Israel, né, o Bibi. Aí as pessoas que são um pouco mais inocentes tendem a achar, nossa, então sai o radical da extrema-direita, ultraconservador, e entra uma coisa melhor. Gente, não é assim não. Porque parece que os Estados Unidos estão incensando Lech Walesa. Eu era adolescente, mas eu me lembro bem de quem é Lech Walesa. Lech Walesa foi um pelego polonês, diretor do sindicato Solidariedade, que era o sindicato, salvo engano, dos trabalhadores dos estaleiros de Gdansk. Certo? Ele era desse sindicato, dos trabalhadores do estaleiro de Gdansk. Gdansk é uma cidade que antes da Segunda Guerra Mundial chamava Danzig, e foi uma cidade livre e uma cidade da Alemanha nazista. Nossa, mas isso aqui tá ficando difícil, hein? Um tripézinho faz falta, mas vamos improvisar, porque esse não é o mais importante. Mas voltando ao assunto, Lech Walesa não é de forma alguma uma pessoa confiável. Certo? De forma alguma ele é uma pessoa confiável. Ele foi fundamental, junto com o Karol Wojtyła, né, para acabar com o socialismo. Nesse sentido, ele não é apenas um pelego. Ele é um inimigo de todos os trabalhadores e de todas as trabalhadoras. Não só um inimigo da Polônia. Ele foi uma pessoa que, bom, ele destruiu a Polônia, né? Polônia socialista, a República Popular da Polônia, profundamente antissoviético, profundamente anticomunista. Teve, como eu disse, um papel muito importante no fim da União Soviética, junto com outro polonês, como já dizemos, né, Karol Wojtyła. E eu, honestamente, não consigo acreditar que a escolha dele será melhor do que a do atual presidente da Polônia. Mas o atual presidente é um fascista, é um extremista de direita, é pró-OTAN, russófobo raivoso, Leider. E mesmo assim você está dizendo que o Lech Walesa seria uma escolha pior? Exatamente. Mesmo assim eu estou dizendo que o Lech Walesa seria uma escolha pior. Seria uma escolha bem pior. Porque se pode-se acusar o atual e mesmo o anterior, né, o Donald, de serem políticos desprezíveis de extrema-direita, você não pode acusar eles de serem antipoloneses, de estarem servindo a interesses estrangeiros. Bem ou mal, na verdade mal, eles estavam servindo ao povo polonês. O Lech Walesa nunca serviu a Polônia. Lech Walesa é um cachorrinho fraudiqueiro dos Estados Unidos. Ele é o Boris Yeltsin, o Mikhail Gorbachev da Polônia. Seria como se, de repente,
a Rússia resolvesse eleger alguém conectado a um desses dois. Na verdade, o Mikhail Gorbachev chegou a se candidatar a presidente da Rússia, né? E, evidentemente, não foi eleito. Pelo contrário, teve uma votação desprezível. Claro, ele destruiu a União Soviética. E aí a gente tem que falar uma coisa que é filosófica. Inclusive, eu vi uma pesquisa interessante sobre isso, sobre as pessoas, elas dificilmente mudam após os 25 anos. Acontece. Eu mudei. Mas não é um caso muito comum. De modo geral, as pessoas param nos 25 anos. Inclusive, é comum que depois dos 30, mais ou menos, inicie-se uma fase saudosista na vida da pessoa. Só o passado era bom, só antigamente era bom. A pessoa fala apenas do passado e não faz mais planos para o futuro, deixa de se interessar pelo futuro. Por que eu estou comentando isso? Porque a gente pode argumentar, e a ciência, a boa ciência da psicologia, nos embasaria que as pessoas tendem a acreditar que o passado era melhor. Certo? Então, as pessoas que conheceram a Polônia socialista tendem a preferir a Polônia socialista. Os jovens que conheceram a Polônia capitalista da União Europeia tendem a preferir a Polônia da União Europeia. De modo que fica difícil, porque você tem um público mais velho que quer a volta numa Polônia e um público mais novo que não conheceu uma realidade de Polônia que não tenha sido a Polônia capitalista da União Europeia. O debate fica muito difícil nessas circunstâncias. Porque de um lado você tem os que querem a volta do passado e de outro você tem os que não conhecem o passado. E esse não conhecer o passado é um problema. Mostrou-se um problema enorme no Brasil. Eu não sei se vocês se lembram, é claro que se lembram, né? Pelo amor de Deus. Se vocês não têm idade para lembrar disso, vocês nem deviam estar assistindo TikTok. As jornadas de junho de 2013. As jornadas de junho de 2013, organizadas por aqueles idiotas, tipo o Movimento Passe Livre, aquele povinho do Não Vai Ter Copa, todo mundo sabe agora quem financiou, né, graças ao Wikileaks, aqueles fascistas de Curitiba do Vem Pra Rua, todo mundo organizou essa jossa. E as pessoas caíram numa esparrela sem tamanho. Agora, a imprensa está adotando uma postura semelhante ao que adotou naquela época. Certo? Visivelmente. Por exemplo, o depoimento do Tony, lá de Curitiba, que acusou o Marreco de Maringá e o Pastorzinho Ladrão, não repercutiu na grande imprensa. É como se não tivesse existido. Em compensação, qualquer crítica, por menor que seja, ao presidente Lula e ao PT, repercutem. Né? Você vai falar, nossa, está tentando reviver o passado. Tem gente pessimista que fala, gente, as manifestações do junho de 2013 também começaram pequenas, depois deu onde a gente viu que dá, né? No golpe. Governo Temer, depois o governo do miliciano. Mas eu, honestamente, eu não me preocupo tanto assim. Porque, por mais que as pessoas tenham sido tontas em 2013, e foram, gente, foram. Olha só, acho que quem não aprendeu nada foi só o pessoal da União da Juventude Socialista, que controla a UNE. Porque quando eu vi a UNE, gente, a identitária da UNE, né, abraçada com o pessoal do MBL, eu falei, não, esse povo não aprendeu absolutamente nada. Ver UNE abraçada com MBL, sabe, eu me filiei à UNE, fui dirigente da UNE, fui representante dos alunos no Conselho Estudantil da minha Universidade Federal de Goiás, Campus Catalão. Então, né, eu fiz parte do movimento estudantil, DCE, DA, tudo isso. Fiz parte da União da Juventude Socialista, fui filiado ao PCdoB por uns 10 anos. Sempre fui de esquerda. E, bom, enfim, ver a presidente da UNE abraçada com o pessoal do MBL em São Paulo, no suposto ato pela democracia, foi uma coisa que, não vou dizer que me cortou o coração, que destruiu o meu cérebro. Certo? E o que isso tem a ver com a Polônia e o que isso tem a ver com geopolítica? Bom, é aquilo que nós dissemos. A memória das pessoas, ela é curta.
e engana. Na verdade, isso é um conhecimento básico de psicologia. A memória engana. Vou dizer uma coisa para vocês que vocês podem confirmar em qualquer livro de psicologia. Quanto mais vocês se lembram de uma coisa, menos realista aquela lembrança se torna. A gente camufla as verdades. Vou dar um exemplo. Eu sou vascaíno desde sempre. Na minha memória, eu sou vascaíno desde que, eu não lembro bem o ano, 83, 84, alguma coisa assim, talvez 82, o Vasco perdeu para o Bangu de 7-0. Essa era a minha memória. Eu morava na roça, nós tínhamos um radinho de pilha, lá não tinha energia elétrica, mas a gente tinha um radinho de pilha. Meu pai ouvia futebol, falei, vou ouvir também, né? Vou ouvir também. Aí estava passando um jogo Vasco e Bangu. Leida, você vai torcer para quem? Eu gostei do nome Bangu, falei, vou virar torcedor do Bangu. E aí o Vasco ganha por 7-0 e desde então eu virei vascaíno. Aí um dia eu li sobre isso, que a gente tende a fantasiar nossas memórias, que as nossas memórias nos enganam, elas não são aquilo que realmente aconteceu. Existe uma diferença grande entre memória e fato. O que eu fiz? Eu entrei na página da Wikipédia do Vasco, um artigo sobre o Vasco, e lá está todos os resultados do Vasco, todos os jogos que o Vasco fez. Através da Wikipédia eu entrei num site que mostra, acho que do próprio Vasco da Gama, né? Mostrando todos os jogos que o Vasco fez. E entre 82 e 86, né, um ano a menos e um ano a mais do que eu achei que aconteceu, o Vasco não ganhou do Bangu de 7-0. Aí depois eu fui ver que nunca o Vasco ganhou de 7-0 do Bangu. Então, por que veio aquela memória? Por que veio aquela memória que ele ganhou de 7-0? É porque mais tarde eu aprendi que as pessoas trocam, sei lá, de esposa, de namorada, de religião, de convicção política, mas não trocam de time de futebol. E meu inconsciente se envergonhou, porque supostamente o primeiro time, o primeiro amor da minha vida, por uns 45 minutos ou 90 minutos, foi o Bangu por causa do nome. E aí eu queria um evento, eu simulei, a minha memória simulou um evento traumático para que eu passasse a torcer para o Vasco, para que eu justificasse para mim mesmo, por que eu torcia para o Vasco. Eu inventei, a minha memória inventou o 7-0. O que aconteceu foi um 3-1. Certo? E um 3-0. Foram os dois maiores placares entre Vasco e Bangu naquela época. E a minha memória transformou no 7-0 para justificar por que eu abandonei o primeiro amor da minha vida esportivo, o Bangu, e passei a torcer para o Vasco desde então. Isso mostra o quê? Que a memória nos engana. Lembrem-se disso, pessoas. Isso vai ser útil na vida de vocês. Lembrem-se disso. Até quando vocês ficarem com raiva, ou o contrário da raiva de uma certa pessoa, de qualquer evento, lembre-se que a memória é profundamente enganadora. E quanto mais você relembra um fato, menos esse fato vai ser parecido com o que de fato aconteceu. A memória desenha coisas que nunca aconteceu. Certo? Então, vamos voltar ao caso da Polônia. Os mais antigos, que lembram da Polônia socialista, e mesmo as crianças, que ainda eram crianças ou adolescentes durante a época da Polônia socialista, tendem a ver a Polônia socialista com bons olhos. Ou não. Tendem a ver com péssimos olhos. Mas essa memória dificilmente vai ser mudada. Quem via a Polônia socialista com bons olhos nunca vai deixar de ver. E quem via a Polônia socialista com maus olhos nunca vai ver com bons olhos. Perfeito? Então você tem essas pessoas, digamos, com idade suficiente para ter conhecido a Polônia de antes do Lech Wałęsa. Essas pessoas já têm a sua visão determinada e dificilmente vão mudar. As pessoas dificilmente mudam com a idade, a não ser que passem por um evento traumático. Aconteceu com o realmente, um evento traumático faz a gente mudar completamente as memórias e a perspectiva que a gente tem. Ok, mas aí você tem os jovens, né? Os jovens. Se não fosse o Tribunal Eleitoral da Polônia, que roubou descaradamente, sabe o que eles fizeram? Eles desconsideraram milhões de votos de poloneses no exterior. Milhões de votos. No exterior, longe da mídia polonesa, as pessoas percebiam, tinham uma visão do que era a Polônia, sob o governo do ultraconservador, que por enquanto governa o país. Então,
As pessoas que moravam fora da Polônia, mas eram cidadãos poloneses e tinham direito de votar, votaram maciçamente contra o presidente. O que é a justiça eleitoral? Não tem justiça eleitoral na Polônia, na verdade. Poucos países do mundo têm justiça eleitoral. O que a justiça fez? Simplesmente desconsiderou esses votos. E aí, mediante o fraude, o atual presidente foi eleito. Então, veja, o que é a perspectiva. As pessoas que estavam fora da Polônia entendiam o governo horrível que o país estava submetido. Mais ou menos foi o que aconteceu na Turquia. Quem votou no Gül lá, o presidente Gül, o candidato da oposição, o preferidinho da OTAN? Os habitantes das cidades grandes e turísticas do litoral do Mediterrâneo, os habitantes da região metropolitana de Ankara e os habitantes da região metropolitana de Istambul. Quer dizer, pessoas urbanas, né? Pessoas supostamente muito uau, né? Tem de urbanidade, de conhecimento. E quem votou contra? Quem votou a favor do Erdogan? Essencial. E as regiões curdas do sudeste da Polônia também votou no candidato Gül. Incrivelmente, no primeiro turno ele venceu. E poderia ter vencido no segundo turno. Sem os turcos que moram no exterior, provavelmente ele teria vencido. Quem votou dele? Maciçamente os turcos que moram no exterior, os habitantes da Turquia Central e os habitantes do litoral do Mar Negro. As regiões supostamente mais atrasadas, mais conservadoras, mais religiosas da Polônia votaram em peso no Erdogan, enquanto as regiões mais ocidentalizadas, mais urbanas, ditas mais modernas, votaram em peso no Gül lá. Por que o Erdogan venceu? O Erdogan venceu porque no exterior a votação foi maciça a favor dele. Mas será que os turcos que estão no exterior, milhões deles, a Alemanha, por exemplo, tem gente demais de origem turca, cidadão turco, com direito a voto. Por que eles votaram no Erdogan? É porque eles conhecem a União Europeia. Porque eles conhecem os europeus, eles sabem o que são os europeus. Lembra o Borrell, né? Josep Borrell, o catalão lá, chanceler da União Europeia? A Europa é o jardim do mundo. Certo? Se a Europa é o jardim do mundo, as flores são os europeus. Os não europeus que moram lá são insetos. Os turcos sentiram isso na pele. Os turcos sentiram isso na pele, com certeza. E os poloneses, que moram aos milhões, principalmente na Inglaterra, mas não só na Inglaterra, com certeza conheciam os outros europeus. E tinham uma noção maior da realidade, incrivelmente, do que os próprios poloneses. Mas você fala, Leider, você está me dizendo que as pessoas que estavam longe da Polônia tinham uma visão melhor da Polônia do que quem estava dentro? Sim, eu estou dizendo. E é um fenômeno fácil de ser compreendido, para dizer a verdade. Como assim fácil de ser compreendido? Gente, imagina que você está jogando um jogo de xadrez ou de dama. Quantas vezes já aconteceu de uma jogada óbvia estar na sua cara e você não perceber? E quantas vezes não aconteceu de você estar vendo um jogo, né, você fica lá sapeando, e vendo alguém jogando xadrez, jogando dama, jogando truco, cacheta que seja. E você fala, gente, mas que jogada óbvia, como é que a pessoa não vê isso? A vontade é se pegar o dedo e falar, não, mexe aqui. Faz esse movimento com o bispo, faz esse movimento com a torre, come essa peça. De fora, você consegue... Boa noite, Júlio! Cara, o finado Jô Soares, ele disse uma coisa muito interessante sobre xadrez. Eles falam que xadrez aumenta a inteligência, e o Jô Soares dizia que não. Xadrez só aumenta a sua habilidade de jogar xadrez. Edgar Allan Poe tinha uma visão muito parecida. Edgar Allan Poe dizia o seguinte, não, se você quer melhorar a sua inteligência, não jogue xadrez, jogue damas. Damas, sim, incentiva a inteligência. Xadrez é essencialmente um jogo para quem tem memória e capacidade de antecipação. Certo? A verdadeira inteligência, Edgar Allan Poe dizia, pelo jeito o Jô Soares também concordava, está no jogo de damas. Certo? Mas ilustra a questão para a gente aqui, nada, é uma outra habilidade. É uma outra habilidade. Sabe, é outra habilidade. É só um jogo. Eu também sou péssimo. Meu irmão foi campeão regional de xadrez. Né? E eu nunca ganhei dele de dama. Aí você pode falar, bom, seu irmão é doutor pela UNB em física. Ele faz pós-doutorado em física quântica. Mas é um tipo de raciocínio. Um tipo de raciocínio. Ele é ótimo para essas coisas de matemática, para essas coisas de física, é excepcional. Mas acredite, ele não é ótimo em tudo. Tem coisas que eu sou melhor que ele. Certo?
Não é assim, é só uma habilidade específica, não é algo que faça uma diferença muito grande, não. Mas ilustra o nosso princípio, que às vezes de dentro, você não consegue perceber algumas coisas que de fora você percebe. Vou dar um outro exemplo, embora ele seja tenso, ele é verdadeiro. Mulheres que vivem em situação de relacionamento abusivo. Elas não conseguem perceber que estão sendo vítimas de abuso, muitas das vezes. É um processo doloroso e normalmente lento, certo? Processo doloroso e lento para você perceber que está sendo vítima de abuso. O homem também pode ser vítima de abuso. Acontece. Mas, não, tranquilo, Júlio, sem erro. A questão aqui é que de dentro fica difícil perceber algumas coisas. Mas de fora, às vezes, você consegue perceber melhor. Quando você sai de uma situação, isso é psicologia. Quando você sai de uma situação, você consegue percebê-la com mais nitidez. Dentro, você está imerso naquela espiral de loucura e não percebe o que está acontecendo. Você se deixa levar. E aí não faz diferença a sua idade, o seu sexo, a sua classe social. Isso acontece com qualquer um ou qualquer uma, a qualquer momento da vida, em qualquer circunstância. Dentro do turbilhão, você não consegue ver o quadro. Dentro do turbilhão, você só percebe o movimento. Você só tem a sensação de estar sendo sugado por esse turbilhão. Perfeito? Então, nesse sentido, a escolha do Lech Walesa, que é um traidor conhecido da causa operária, da causa dos trabalhadores, da causa socialista, Lech Walesa, ele é o quê? Um Judas Iscariotes, um Michel Temer, um Joaquim Silvério dos Reis. É uma mistura desses três. Ele não passa disso, só que a serviço de uma potência estrangeira, no caso dos Estados Unidos. Certo? Esse é o Lech Walesa. E vendo de perspectiva o perigo dele ser eleito, primeiro que ele nunca mudou. Ele continua sendo velho Lech Walesa. Certo? Segundo, porque ele acaba tendo chance, porque ele pode reunir o voto dos insatisfeitos, dos descuidados e dos saudosistas que têm memórias equivocadas. As pessoas que estão dentro do turbilhão que é a Polônia atualmente, pode chegar à conclusão que ele talvez seja uma boa alternativa. E as pessoas que o conhecem podem ter uma lembrança equivocada do que foi o governo dele. Ah, ele foi o homem que libertou a Polônia. Libertou a Polônia de quem? Da União Soviética? Aconteceu com a Polônia o mesmo que acontece com qualquer país, com qualquer povo que recebe a visita da democracia americana. Certo? A Polônia foi desindustrializada. Na verdade, virtualmente todos os países da Europa Oriental foram desindustrializados. Todos eles. A Ucrânia era a nação mais rica das 15 da União Soviética. Das 15 nações da União Soviética, ela era a mais rica, das 15 repúblicas. Hoje ela é a mais pobre. É o país mais pobre da Europa e é o país mais pobre de toda a ex-União Soviética. Como a Ucrânia, uma potência tecnológica, nuclear, aeroespacial, a mais industrializada, com os melhores índices de educação, a república mais rica da União Soviética se transformou nessa jossa, a mais pobre da União Soviética. Liberalismo? É isso que o liberalismo faz. O liberalismo extrai a riqueza de toda uma população e transfere para um país estrangeiro, normalmente os Estados Unidos, ou algum lacaio, no caso Alemanha, Reino Unido. É isso que o liberalismo faz. Os cérebros fugiram todos. Depois fugiram as mulheres, depois fugiram os jovens. E o que sobrou da Ucrânia? Gente, é sério, o que é a Ucrânia? Aqui a gente pode falar a verdade, não pode falar na outra plataforma, né, porque eu não posso falar o nome dela, porque depois eu vou ter que upar esse vídeo. A YT. Mas o que sobrou da Polônia? O que sobrou da Ucrânia, perdão? Eles vão perder o país deles, eles vão perder a independência. Porque eles vão perder a guerra. Eles vão perder a guerra. Os Estados Unidos vão abandonar a Ucrânia, igual estão abandonando Israel. Estados Unidos não tem lealdade com ninguém. Estados Unidos tem interesses. Nenhuma lealdade. Por isso que os russos não conversam. Os chineses não querem conversar com o secretário de defesa dos Estados Unidos. Não é porque está fazendo birra, é porque não adianta.
Como é que você vai conversar com alguém ou uma entidade que não tem palavra? Com a qual você não pode confiar. Gente, o mínimo da conversa, isso não vale só para a geopolítica, para as relações internacionais, não. Vale para as relações interpessoais. O mínimo que você espera quando conversar com alguém, exatamente. O mínimo que você espera é que o que vocês acertarem seja mantido, que você possa confiar. Quando os Estados Unidos mantiveram uma promessa? Quando os Estados Unidos mantiveram uma promessa? Nunca. Invariavelmente, eles estão fazendo o impensável, que é trair o Estado de Israel. Agora que árabes e iranianos se juntaram, né, e são todos contra a entidade sionista, e ela vai dançar, o que o Joe está fazendo? Fingindo que não é com ele, não é um problema americano. Israel se vira. É isso, eles estão fazendo o impensável, que é abandonar a entidade sionista na chapada. Certo? É um povo sem lealdade. Absolutamente sem lealdade. Perfeito? Então, bom, sendo assim, a Ucrânia vai ser abandonada. A estratégia da China é clara. A estratégia da China é óbvia. Se junta ao Irã, à Arábia Saudita, e discretamente a Federação Russa, e leva o conflito para o Oriente Médio, principalmente para a entidade sionista. Para quê? Porque os Estados Unidos não têm condição, não estão tendo condição de lutar numa frente, imagina em duas. Então, se você atrai, mediante a isca da entidade sionista, os americanos para o Oriente Médio, você impede que eles vão para Taiwan. Perfeito? Essa é uma boa lógica. Mas isso significa que em algum momento você tem que provocar um conflito. E é exatamente o que está acontecendo. Nitidamente, estão provocando um conflito no Oriente Médio para atrair a entidade sionista para uma armadilha. Inicialmente é um conflito de natureza interna. O eixo da resistência, a Jihad Islâmica, a Al-Fatah, a Autoridade Palestina, o Hamas, o Hezbollah, pela primeira vez na história, estão todos juntos. Estão todos juntos. E eles vão começar a corroer as estruturas da entidade sionista por dentro. Aí você escala o conflito na Síria, os persas e os ursos já estão mandando tropas para lá, já estão mandando equipamento para lá, para o conflito se escalar na Síria. Primeira coisa que tem que ser feita é aquilo que em jargão militar se chama limpeza de terreno. Ou seja, colocar os americanos para correr do nordeste da Síria. Quem está apoiando os americanos na ocupação ilegal do nordeste da Síria? Os curdos. Então, os curdos vão ter que ser postos para correr. Mas os curdos têm toda uma mídia por trás deles. Então, qual é a estratégia vitoriosa? Usar o Erdogan, que odeia os curdos mais que tudo, e depois das eleições odeia ainda mais, para tirar os curdos do nordeste da Síria. Simples assim. E aí o que você fala? Inclusive eu já vi notícia desse tipo. Eu não sei se esses analistas são burros ou se eles só são desonestos mesmo, que é o que a gente espera da imprensa, né? Disseram o seguinte, a Turquia está atacando o norte da Síria. Não, a Turquia não está atacando o norte da Síria. Quer dizer, geograficamente sim, mas a Turquia não está atacando as forças do Assad. Não está atacando as forças armadas da Síria. A Turquia está atacando os curdos. Porque tirar os curdos de lá é o primeiro passo para tirar também os americanos, já que são os curdos que estão dando guarita para os americanos. Os americanos estão lá para roubar petróleo. Literalmente, para roubar petróleo e gás natural. Principalmente petróleo e gás fica difícil na zona de guerra. E quem está protegendo esses ladrões? Os curdos. Mediante. Né? Então, a primeira coisa, expulsa os curdos, expulsando os curdos, expulsa os americanos. E aí o norte da Síria está limpo. Se o centro e o sul da Síria já está limpo, quando o norte ficar, aí a Síria, com apoio tácito dos persas, pode iniciar, junto com o Hezbollah, o ataque ao norte da entidade sionista. Enquanto isso, no sul, a Jihad Islâmica e o Hamas atacam a faixa de Gaza. Veja, tanto isso é a estratégia, tanto isso é o que vai acontecer, que antes de ontem, 3 soldados da entidade sionista foram mandados para o plano espiritual inferior pelo exército egípcio, que até semana passada era cúmplice da entidade sionista. Ora, desde quando o exército egípcio
de cúmplice da entidade sionista, passa a ser inimigo deles, desde que foi feito um acordo. Era o único país árabe que, quer dizer, ainda tem o Catar, né? Mas o Catar é outra história. Era o único país árabe que ainda estava... a menina era TikTok, exato. A menina é TikToker aqui dessa plataforma, né? Que aquele outro tem a misericórdia dela, da alma dela, né? A gente não pode celebrar a morte de um ser humano, isso é desprezível. Quer dizer, existem alguns que podem, mas não de uma mulher. Não nessas condições. Se ela era uma soldada, pode ter cometido seus equívocos, ter cometido seus erros, mas ninguém merece isso. Nessas circunstâncias, não. Então a gente lamenta. Claro que a gente lamenta. Você não vai comemorar a morte de um ser humano. Isso é... Mas mesmo assim, ilustra o nosso ponto. Ilustra o nosso ponto. O Egito mudou de lado. Certo? Então, o que vai acontecer? Pela faixa de Gaza, a Jihad Islâmica vinda do Egito e o Hamas, que já está lá dentro. Pelo norte, o Hezbollah. Pelo oeste e centro, dentro da Palestina, a Fatah. Então, internamente, você começa a minar a segurança interna israelense. Israel está acostumado a lutar só com gente desarmada, com criança, com idoso. Bater nessas pessoas é fácil demais. É muito fácil prender criança, bater em criança, atirar em jornalista. Isso é muito fácil. Destruir casa de civil. Isso é muito fácil. O exército israelense é poderoso. Vamos ver como ele se sai enfrentando outro exército também poderoso. Na verdade, nós estamos esquecendo de um grupinho aqui, os Houthis. A guerra civil no Iêmen acabou. Com a paz entre o Irã e a Arábia Saudita, a guerra acabou. Então agora existe o quê? Uns 300 ou 400 mil Houthis, que passaram 10 anos aprendendo a batalhar, a fazer guerra, calejado, duro, forte, capaz, motivado. E os Houthis são praticamente forças auxiliares do Irã, assim como o Hezbollah é. Então, se o Irã falar, vai para cima, vocês podem ter certeza absoluta que os Houthis vão. Então, você já está lutando contra 4. Chega os Houthis é contra 5. Tudo isso internamente. Certo? A Síria limpa, aí a Síria passa a retomar a busca para retomar as colinas de Golã. E aí é guerra aberta. Só que as colinas de Golã ficam no norte. É exatamente isso que eles querem. Vai para o norte lutar. Quando eles forem para o norte, a Arábia Saudita vem pelo sudeste. É uma coisa que eu venho falando há algum tempo. O Bin Salman quer ser o novo califa. Ele quer reunificar a Península Árabe. Ele quer reunificar a Península Árabe. Ele quer ser o líder dos muçulmanos sunitas. E ele quer que a Palestina seja livre. E com a Palestina livre, com capital em Jerusalém Oriental, igual estava no acordo, eu li o acordo, não é alguém me falando, eu não li na BBC, não. Eu li a minuta do acordo, eu li o acordo inteiro. A TV pública, a IRNA, a Agência de Notícias do Irã, divulgou ela, na íntegra. Em inglês, árabe e farsi. Está lá, divulgou na íntegra. Só vocês irem na IRNA, que é a Agência Oficial de Notícias do Irã. Vocês vão achar o documento. A íntegra assinado entre o Khamenei, né, e o Bin Salman, tá certo? Na prática foi entre o presidente do Irã e o rei da Arábia Saudita. Mas os dois que mandam são esses. Então o acordo é, gente, nunca mais perturba um ao outro, não vamos ameaçar a segurança de um do outro, e vamos cooperar para que a Palestina seja livre com capital em Jerusalém Oriental. Com capital em Jerusalém Oriental significa que a mesquita de Al-Aqsa volta a fazer parte da Ummah, que é a soma das nações muçulmanas que existem no mundo. O Bin Sultan quer ter essa honra. Certo? O Bin Sultan quer ter essa honra. Para isso, é necessária a guerra. Terrível de dizer, mas isso só vai acontecer com a guerra. Se fosse possível argumentar com os israelenses, a Nakba nem teria acontecido em 1948. A Guerra do Suez não teria acontecido em 56. A Guerra dos 6 Dias não teria acontecido em 67. A Guerra de Yom Kippur não teria acontecido em 73. Não vai ser pelo diálogo, não vai ser pela conversa que vai resolver o problema. Infelizmente, vai ser pela força das armas. Eles vão à luta, eles vão à guerra. Isso para a China é excepcional, porque aí os Estados Unidos estão intertidos no Oriente Médio e não causam incômodo
em Taiwan. Vocês estão, eu imagino, acompanhando o que está acontecendo. Nossa Senhora, a Arábia Saudita é o terceiro país do mundo que mais investe em armas e já faz muito tempo, muitos anos. Só os Estados Unidos e... Ah, então você chegou a seguir ela? Eu não cheguei. Até porque a minha postura é do Galloway. Eu não converso, não ouço, não vejo. Não tem nenhuma tratativa, amizade, respeito, consideração, nada com o sionista. Mas eu entendo, me disseram, eu fiquei sabendo que ela era uma pessoa até engraçadinha e tal. Que Deus receba a alma dela lá, né? Que faz o julgamento, que é Ele que sabe, não somos nós. Perfeito? Agora a Arábia Saudita tem sim. Ah, sim, aí, ó, tadinha, era pelo amor de Deus, gente, era uma menina. Né? Você não tem a opção de não servir as Forças Armadas de Israel, as Forças de Autodefesa, né? Uma lástima isso. É como eu disse, você não comemora uma coisa dessa. Você comemora o fato de que finalmente o Egito mudou de lado. Agora está do lado dos árabes, está do lado dos palestinos, está do lado dos muçulmanos. Isso a gente comemora. A morte de uma menina, né? Você não pode comemorar. Isso é... Enfim, uma lástima. Mas aí vamos voltar à questão. Se a Arábia Saudita tem condição plenamente. A Arábia Saudita tem plenas condições. Ela investe muito em arma. Ela tem uma aeronáutica poderosa, ela tem mísseis, ela tem tanques, ela tem um exército muito grande. E, meu Deus do céu, ela era romena, então deve ter sido dessas imigrantes da Europa Oriental, de origem judaica, que acabou migrando. O próprio Netanyahu, né, ele é da Moldávia, cara. Netanyahu é da Moldávia. Ou seja, ele é romeno, né? Quem é da Moldávia é romeno, basicamente. Netanyahu é da Moldávia. Né? Isso é governado por um moldavo. Eu tenho uma desconfiança muito grande de estrangeiro governando um país. Napoleão Bonaparte nasceu na Córcega, é de família genovesa. O Adolf era austríaco. Né? O Stalin era georgiano. Então, as experiências que a gente tem de estrangeiro governando, o Temer, libanês. Então, as experiências que a gente tem de estrangeiro governando um país não são boas. Nunca são boas. Nunca, jamais são boas. Porque falta empatia. Pensa, a família inteira do Temer nasceu no Líbano. A família dele. Dizem que ele nasceu no Brasil. Vamos acreditar na mãe dele, né? Então, dizem que ele nasceu no Brasil, mas toda a família dele é do Líbano. Que ligação aquele homem tinha com o Brasil? Tem nenhuma. A lealdade dele era para a neta dele com quem ele se casou. Certo? E para o bisneto, que coincidentemente é filho dele. Só isso, a lealdade dele era essa. Ele não tinha lealdade com o Brasil. Por isso foi tão fácil vender o Brasil, vender nosso povo, vender o pré-sal, entregar para ladrão, né? Um caso do Bozo, que sucedeu ele, o Bozo é brasileiro, mas ele se achava italiano, né? Ele até tem cidadania, parece que tem cidadania, ou está tentando cidadania italiana. Certo? Sim, quem entra no Estado de Israel tem que servir as Forças Armadas. Isso, infelizmente, custou a vida da moça. Né? Então, veja, é um caso de um estrangeiro governando um país. Qualquer traidor é serviço de potência estrangeira. E aí a gente volta ao assunto do Lech Walesa. Lech Walesa nunca passou de um estrangeiro, ou pelo menos de alguém a serviço do dinheiro estrangeiro governando o país. Ele nunca esteve realmente preocupado com a Polônia, ele nunca esteve realmente preocupado com o povo polonês. Ele nunca foi sincero. É um pelegão, traíra. E se ele voltar a governar a Polônia, principalmente com a idade que ele já deve ter, porque, gente, pelo amor de Deus, né? Isso aconteceu no fim da década de 80, começo da década de 90. Quantos anos esse homem já não deve ter? Quantos anos esse homem já não deve ter? Não quer dizer que, por ele ser, não vamos praticar o etarismo aqui, não, mas, por favor, né? Por favor. O cara que fez a carreira política na década de 80, sabia que esse é o caso do Lula. É o caso exato do Lula. Só que o Lula nunca traiu a classe trabalhadora. Nunca traiu o Brasil. E disso, a gente não pode acusar o Lech Walesa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Império está armando. E aí que a gente está num momento perigoso da história. A gente tem que ser honesto. Nós estamos num momento perigoso da história. Por que a gente está num momento perigoso da história? Porque a estratégia da China para funcionar, levar a guerra para o Oriente Médio,
antes da guerra seja levada para Taiwan, exige que os Estados Unidos protejam Israel. Mas, ao que tudo indica, eles vão deixar Israel na Chapada. Certo? A guerra vai acontecer no Oriente Médio de qualquer maneira. De qualquer maneira, a guerra vai acontecer. Isso aí nada vai impedir. Porque os árabes precisam dela. O Bin Sultan, eu tenho certeza que ele quer marchar sobre Jerusalém e quer hastear a bandeira palestina na mesquita de Al-Aqsa. Por quê? Gente, pode parecer estranho, mas eu respeito o Bin Salman. Eu consigo respeitar o Bin Salman. Ele é inteligente, ele é arguto e ele tem um objetivo. Ele é um homem com um objetivo. Historicamente, por 100 anos, a Arábia Saudita foi cachorrinha fraudiqueira, primeiro do Império Britânico, depois dos americanos. A Arábia Saudita não é um país qualquer. Vamos deixar isso claro. Somente 4 territórios nesse planeta nunca foram dominados, pelo menos parcialmente dominados, pelos países da Europa. Somente 4 países nunca foram dominados por países europeus. Ou pelo menos parte do território deles nunca foi dominado. São esses países: a Tailândia nunca foi dominada, nem pedaço do território tailandês foi dominada por potências europeias. Certo? Qual outro país? Tailândia. A Arábia Saudita nunca foi dominada. A Arábia Saudita jamais foi dominada por potências europeias. A China. Uma parte da China foi. Só uma parte. A maior parte do território chinês nunca caiu em mão de europeus. Certo? Então, é isso, Júlio, essa questão que você falou, não, o Vietnã ele foi colônia francesa. Eu estou esquecendo de uma. Foi China, Arábia Saudita, Tailândia e outro país que eu me esqueci. Mas tem outro país também que nunca foi dominado por potência europeia. Mas é um número muito pequeno de nações, se você for parar para pensar. É um número muito pequeno de nações. Certo? Assombrosamente pequeno. De países que nunca foram dominados por potências europeias. Porque a Europa é isso, colonialismo, né? E, de certa forma, se você considera que a Polônia está bem no leste, até que ponto a Polônia é soberana? Certo? Né? Até que ponto a Polônia é soberana? Então, o fato aqui, de toda forma, a consideração que a gente tem que levar adiante é que a Arábia Saudita nunca foi dominada por potência europeia. Só que isso teve um preço, que é a desonra da família real saudita. Os árabes desprezam a família real saudita. Os árabes, eu estou falando de etnia, né? O gentílico árabe que nasce nos Emirados Árabes Unidos. Então, os árabes, eu estou falando de etnia, o grupo étnico-linguístico, odeiam a família da Arábia Saudita porque consideram que eles sempre colaboraram com o inimigo. De fato, eles não participaram da Nakba, da luta contra Israel na Nakba. Em 48, não participaram da Guerra dos 6 Dias. Em 67, não participaram da Guerra de Suez. Em 56, não participaram, né, de Yom Kippur, em 73. E é um momento histórico, porque faz 50 anos de Yom Kippur. Se as tropas da Arábia Saudita entrassem em território da entidade ainda esse ano, depois de 50 anos da humilhação, porque foi uma humilhação, os árabes iam ganhar a guerra se os Estados Unidos não tivessem intervido a favor da entidade sionista. Tanto isso aconteceu que foi por causa disso o bloqueio do petróleo, que fez responsável a crise de 73, que levou em 74 ao padrão, né, a substituição da moeda fiduciária comum americana pelo petrodólar. O petrodólar nasce em 74 como resposta à crise do petróleo de 73. A crise do petróleo de 73 foi causada pelo apoio das potências ocidentais à entidade sionista. Vamos lembrar de história. A história explica muita coisa. Certo? Então foi isso que aconteceu. Aí o Júlio fez uma pergunta, que é interessantíssima. Será que os democratas vão abrir mão do dinheiro da IPAC nessas eleições? Nunca. Não vão abrir mão. Não vão abrir mão. A questão é, a IPAC confia no Trump? Porque grande parte dos judeus dos Estados Unidos são judeus liberais, que historicamente votam nos democratas. Aí entra a questão, o velho Joe vai deixar Israel na Chapada ou não? Porque o que está em jogo agora é a sobrevivência dos Estados Unidos.
Se a guerra escalar, ou melhor, quando, não se, a guerra escalar no Oriente Médio, a chance dos países falar, quer saber, nós não vamos vender mais petróleo em dólar. Vamos seguir o conselho do Glaziev. Petróleo agora é 2 barris de petróleo por 1 grama de ouro. O que os Estados Unidos vão fazer? Porque isso cria 2 problemas terríveis para eles. O primeiro, que é absolutamente demolidor. A única utilidade do dólar, historicamente, é comprar petróleo. Foi graças a isso que eles puderam acabar com a paridade dólar-ouro, certo? Em 74. Foi graças a isso que eles puderam acabar com essa paridade. Porque, na prática, o dólar era lastreado numa riqueza que não era deles, o petróleo. Agora pensa, se o dólar não for a moeda única para comprar petróleo, e está deixando de ser, a necessidade de dólar diminui drasticamente. E esse é o alicerce da desdolarização. Mas coisa infinitamente pior aconteceria, ou acontecerá, quando e não se os países produtores de petróleo chegarem à conclusão que não vão vender mais petróleo em dólar. Hoje, nesse exato momento, o tio Maduro está lá, conversando com o tio Salmão. Você acha que ele está trocando receita? Está trocando receita? Vocês acreditam que ele está trocando receita? O Bin Salman está passando receita de quibe e o Maduro foi lá levar receita de arepa? É óbvio que eles não estão lá trocando receita. Ele está discutindo uma coisa muito mais importante, que é o fim da venda de petróleo por dólar. Isso vai destruir a economia americana e vai destruir os Estados Unidos. O poder deles vai ser reduzido a, nada. O poder deles vai ser reduzido a nada. É isso que vai acontecer. Perfeito? É isso que vai acontecer. Essa que é a questão. Nesse sentido, os Estados Unidos têm que garantir que as perdas deles sejam as menores possíveis. Uma forma de fazer com que essas perdas sejam as menores possíveis é levar o conflito para outro continente. E esse continente, o ungido, foi a Europa. Os americanos querem, e na verdade os americanos precisam, muito e urgentemente, que a guerra escale. Se vocês estão acompanhando as notícias da Ucrânia, principalmente Zaporizhia, recentemente, Zaporizhia e Kiev, vocês estão vendo que a guerra está escalando. A guerra está escalando. Não é a questão da tal contra-ofensiva ucraniana. Não vamos falar em batalha, não. Vamos entender a guerra como uma guerra moderna. Não é um ponto ou outro. É uma linha de combate. A guerra está escalando. Os ataques promovidos pela OTAN são cada vez maiores e a resposta russa é cada vez mais dura. Então, cada vez mais armas mais poderosas estão sendo utilizadas pela Federação Russa. Um número cada vez maior de cidades ucranianas. E a Ucrânia partiu para o desespero. Inclusive porque é isso que a OTAN está exigindo. Então a guerra está escalando. A tendência é que mais gente passe para outro plano espiritual, dos dois lados. A guerra na Ucrânia vai escalar. A questão é, por quanto tempo? As tropas ucranianas aguentam chegar ao verão do ano que vem? Não. Eu não sei se elas vão conseguir terminar esse verão, ou seja, elas vão conseguir chegar ao outono, dia 22 de setembro? Essa que é a pergunta, não é se é o verão do ano que vem, ou se é o inverno que começa perto do Natal. Não. As tropas ucranianas, a Ucrânia, consegue terminar o verão desse ano? Consegue começar o outono? Eu não apostaria nisso. A Ucrânia está finalmente entrando em colapso. Depois de bater. Da Rússia, sem misericórdia, sem descanso, com cada vez mais eficiência, cada vez mais tecnologia, cada tiro um alvo, cada enxadada uma minhoca. Porque agora eles têm sistema de satélite muito mais eficiente do que eles tinham. Sistema de radar muito mais eficiente. A Federação Russa evoluiu muito tecnologicamente durante esse ano de conflito. E o engraçado, apesar dessa notável evolução tecnológica, ela continua usando grande quantidade de armamento antigo. Por quê? Porque ela tem,
Para que desperdiçar? Certo? Eu também acho. Concordo com você. Nesse inverno, a Ucrânia colapsa. Então, ainda esse ano, nesse inverno, a Ucrânia colapsa. Na verdade, como o inverno começa no fim do ano, ela colapsa nesse outono, na minha opinião. Mais ou menos na mesma época que os próprios Estados Unidos. Porque eu vi até um vídeo aqui nessa plataforma mesmo falando, os Estados Unidos passou por um quase colapso financeiro, né? Quando alguns bancos quebraram gente, aquilo não terminou. Aquilo foi um aviso, foi o prédio rangindo. Mas o edifício ainda vai cair. Então tem muita coisa para acontecer no mundo. Não necessariamente boa. Não necessariamente boa. Porque os Estados Unidos querem e precisam que o conflito escale na Europa. Porque é um concorrente a menos. Na verdade, o objetivo deles é destruir a Europa. Transformar a Europa em vassala. O que é péssimo. E eu estava dando uma olhada na lista dos países mais endividados do mundo. Proporcionalmente, a Irlanda, né? A Irlanda deve até a alma. A Irlanda tem uma dívida absolutamente impagável. A Grécia tem uma dívida terrível. Portugal tem uma dívida enorme e monstruosa. Mas desses três, quem eu apostaria que vai quebrar? Primeiro, Portugal. Portugal vai quebrar primeiro porque a exposição que Portugal tem é de um tipo pior e mais perigoso do que a exposição que a Irlanda tem. A Irlanda está presa numa armadilha de dívida, de financiamento, para o milagre celta, né? O milagre irlandês, tem sido a custo de dinheiro estrangeiro. E a qualquer hora a fonte pode secar. Ok, isso é ruim. O governo pode quebrar. No caso de Portugal, é infinitamente mais grave, porque você está tendo uma onda de especulação imobiliária. E bolha imobiliária, 2007, 2008, demonstrou, é muito mais perigoso do que uma crise de dívida. Portugal está no meio de uma bolha imobiliária. Lisboa é o paraíso mundial da especulação imobiliária. O Porto, até as quintas estão sendo vendidas por preço cada vez maior, porque os ingleses estão fugindo do país deles e indo para Portugal. Não é só brasileiro que está indo para Portugal. Não é só nepalês que está indo trabalhar nas lavouras de Portugal. Não. Um número cada vez maior de ingleses estão indo para Portugal, buscando um país melhor para se viver. E tudo isso tem inflacionado o mercado imobiliário. Certo? Então, esse mercado imobiliário inflacionário se tornou uma fonte de renda de muitos investidores. Eu falo isso sempre nas minhas lives na outra rede social. O que fazer em relação a imóveis? Não tenha dívida imobiliária. Se você tiver um imóvel, venda agora, enquanto ainda vale alguma coisa. E deixe para comprar quando o mercado quebrar. Você vai vender por um preço bom agora e vai conseguir comprar uma coisa 3 vezes melhor quando todo mundo quebrar. E isso vai acontecer com Portugal. Portugal é ruim porque praticamente o país inteiro está nessa de especulação na bolha imobiliária do país. Certo? Portugal inteiro. Então, se Irlanda tem uma dívida monstruosa e vai quebrar em algum momento, nenhuma dívida que não pode ser paga vai ser paga. Isso é óbvio. Né? O Michael Woodson diz, mas isso é evidente. Se uma dívida não pode ser paga, ela não será paga. Eu te aconselho, Júlia, eu te aconselho. Se você tem alguma coisa para vender, agora é um momento ótimo. Ache um trouxa e venda. Guarde a grana ou invista em alguma coisa com muita liquidez. Se bem que o Brasil não está tendo uma inflação muito grande. Sei lá, você pode comprar renminbi. Compra renminbi, compra moeda chinesa. Espera todo mundo quebrar. O que vai acontecer entre outubro desse ano e março do ano que vem vai quebrar. A economia mundial vai quebrar. E o mercado imobiliário vai colapsar. E aí, quando tiver todo mundo desesperado, precisando de dinheiro e liquidez, você compra a preço de banana. É o que vai acontecer. Não só em Portugal, mas também no Brasil. Porque o Brasil também está no meio de uma crise de especulação imobiliária. Então, pode acontecer. Eu acredito que vai acontecer no Brasil a mesma coisa. Certo? Porque o preço dos imóveis aqui está irrealista. Absolutamente irrealista. E se é irreal, em algum momento quebra. Nada fica irrealista para sempre. Isso não existe. Certo? Isso absolutamente não existe. Em algum momento, a vaca vai para o brejo. E aí, voltando à questão polonesa. Por que me preocupa?
O Lech Walesa, repito, é uma mistura de Joaquim Silveira dos Reis com Michel Temer. Ele eleito para ele criar gracinha, para ele se achar foda, para ele abanar o rabinho para os states e simplesmente declarar guerra à federação, não custa nada. Não custa nada. Falar, vou enfrentar a Rússia, já que é o que vocês querem, vocês vão nos ajudar? Sim. Os Estados Unidos vão ajudar a Polônia igual ajudaram a Ucrânia, igual ajudaram a Geórgia, igual ajudaram o Vietnã do Sul. Gente, escreva, o destino da Ucrânia é o mesmo do Vietnã do Sul. Destino, sim, que seria um erro abissal. É tudo que a Rússia quer para invadir Odessa. Tudo que a Rússia quer. Tudo que a Rússia quer. Então, a situação do euro, Vânia, o euro tende a colapsar também. Por que ele tende a colapsar? Ele também é uma moeda fiduciária, certo? E aí vai depender, na verdade, a situação do euro é mais complexa. Em algum momento, o que vai acontecer é que os produtores de petróleo vão se recusar a vender em dólar. A questão é, eles vão se recusar a vender em dólar ou vender em dólar e euro? Eu acho que é se recusar a vender só em dólar. Veja por quê. Imagine que essa Moldávia fizesse a gracinha, vai ser invadida. Isso aí, né? O destino dela vai ser da Ucrânia. Mas pensa comigo. Imagine que os árabes, os venezuelanos, os russos, todo o povo da OPEP mais falou, não vamos vender mais petróleo em dólar. Mas em euro. Cara, euro compensa. Não, vamos continuar vendendo em euro. Porque a gente quebra a lealdade entre Europa e Estados Unidos. Quando a Europa vê o que vai acontecer com os Estados Unidos, ela vai correndo para lamber a mãozinha dos árabes. Então faz muito sentido você deixar de vender só em dólar, mas manter a venda em euro. Mantendo a venda em euro, o euro não desvaloriza. Pelo contrário, o euro tende a se fortalecer. Se eu tivesse que apostar, se fosse dinheiro meu, minto, tem alguém que eu prezo mais do que a mim. Se fosse dinheiro da minha mãe, você fala, Leider, você investiria em dólar? Só se isso me custasse a vida. Se eu tivesse a opção, investe em dólar ou morro, eu investiria em dólar. E o euro? Se você tem que apostar, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que o euro se valorizaria. Por quê? Porque quando, repito, eu não estou falando sim, em momento algum, quando os países da OPEP+, deixarem de vender petróleo em dólar, dificilmente eles vão deixar de vender petróleo em iene, franco suíço e euro. Porque você quebra a lealdade dos bandidos. A Europa, quando perceber que o dinheiro dela pode comprar petróleo, ela vai querer andar abraçada com os Estados Unidos, mas nunca. E outra coisa, os árabes têm muito dinheiro investido em banco europeu. Seria uma forma de eles não perder essa grana. Discretamente, você vai transferindo dólar para euro. Tira dinheiro dos Estados Unidos e vai colocando em banco europeu, como quem não quer nada. Então, é muito interessante, do ponto de vista estratégico, quebrar apenas os Estados Unidos. Deixa a Europa. E aí o euro se torna uma opção muito interessante. E aí todo mundo vai querer euro, né? Porque fala assim, ó, a opção vai ser o seguinte. Você usa real, saudita ou persa, rúpia, indonésia ou indiana, renminbi, chinês, rublo, russo, real, brasileiro, para comprar petróleo. Tem outra alternativa? Não. Pode usar euro. Pode usar iene. Você rompe a lealdade, isso é importantíssimo, gente. Quem já leu a Arte da Guerra sabe disso. Quebra a lealdade entre aliados. O dinheiro é um fator que ajuda a quebrar a lealdade. Então, se eu tivesse que apostar o dinheiro da minha mãe, eu falava, mãe, euro é seguro. Não tão seguro quanto o renminbi, mas é muito, infinitamente mais seguro do que dólar. É líquido, é uma moeda que mantém a liquidez. E, repito, eu duvido que os países que vão lascar com os Estados Unidos também resolvam, não vamos usar aqui a palavra, né? FD o euro. Porque eles não abririam a mão de um aliado poderoso. Na verdade, se a Europa se mantivesse neutra, já está ótimo. Só deixar de ser cachorrinho fraudiqueiro dos Estados Unidos.
Mas qual que é o incentivo para a Europa deixar de ser cachorrinha fraudiqueira dos Estados Unidos se o destino do euro for o mesmo que o dólar? Certo? Então eu acredito piamente que o euro é uma alternativa interessante. É uma alternativa interessante e ele não vai quebrar. Perfeito? Acredito que ele não vai quebrar. Exatamente por causa disso. Por questão pragmática. Você preserva o investimento deles em bancos europeus e você quebra a lealdade, que nem é tão grande assim, entre Europa e Estados Unidos. Certo? Então o euro é seguro. Não é seguro o mercado imobiliário. Talvez desses países que estão lascados, né? Tipo Inglaterra, Suécia, esses que estão lascados mesmo, mas esses que está inflacionado por conta da migração de inglês, tipo Portugal, e eu também não apostaria. Ouro é a melhor opção. Só que o ouro tem um pequeno probleminha, Júlio. E nesse sentido o euro é melhor. Deixa eu explicar, até porque euro e ouro, né, mais ou menos a mesma coisa, deixa eu explicar a diferença. O ouro é muito mais seguro, só que o euro é muito mais líquido. O que significa? É muito mais fácil você vender o euro ou utilizar o euro do que vender o ouro ou utilizar o ouro. E eu trabalhei numa fase da minha vida negociando ouro e pedras preciosas. E eu sei como isso funciona. Dificilmente você consegue vender o ouro pelo preço que você comprou. Então, aí depende da sua necessidade. Eu diria depende até da sua idade. Se você é um jovem, pode esperar, acumula ouro. Se você precisa de liquidez, quer dizer, utilizar esse dinheiro a qualquer momento, e se você não tem mais 20 anos, eu investiria em euro. Certo? Se a opção fosse essa, não fosse, por exemplo, renminbi. Então, não, contrato de ouro é a mesma coisa que você investir em papel higiênico, Júlio. Ouro físico, sim. Contrato de ouro. Deixa eu explicar por quê. Os bancos não têm a quantidade de ouro que eles falam que tem. Então você não está comprando ouro, você está comprando uma promessa. E uma promessa que não vai ser paga, não vai ser realizada. Então, contrato de ouro não compre de forma alguma. Não enrola com contrato de ouro. Ouro físico, sim. Certo? Ouro físico pode ser uma boa. Mas contrato de ouro, jamais. Entre contrato de ouro e euro, 1 milhão de vezes o euro. Certo? 1 milhão de vezes. E o euro é interessante, que é uma moeda que você pode comprar com relativa facilidade. O euro é interessante. É uma boa reserva de valor. Repito, se a ideia é poupança, o ouro físico, nunca o contrato físico, é interessante. Mas se você precisa de liquidez, o euro é muito melhor por aquilo que eu falei, gente. Duvido que a Europa vai ser castigada junto com os Estados Unidos. Não tem vantagem. Qual que é a vantagem? Para os chineses, para os árabes, para os venezuelanos, inclusive se eles têm muito euro. Não é vantagem. A vantagem é quebrar o dólar para quebrar os Estados Unidos. Mas a Europa não precisa ir junto. Embora aparentemente ela tenha escolhido ir junto, do ponto de vista dos investidores, não é interessante que a Europa vá junto. Tá? Por isso ela vai ser poupada. Sendo a Europa poupada, o euro vai ser poupado. Né? Então eu não veria problema em comprar euro. Mas não compre contrato de ouro. Pelo menos não de banco estrangeiro. Se você achar contrato de ouro do Banco do Brasil ou da Caixa, aí rola. Mas de banco estrangeiro? Nunca, jamais, sob nenhuma circunstância. Jamais. Banco do governo rola. Um contrato de ouro do Banco do Brasil, um contrato de ouro da Caixa Econômica, sim. E aí é até vantajoso, porque o preço do dólar vai aumentar. Na crise, o preço do dólar, do ouro, na crise, o preço do ouro sempre aumenta. Então, a questão é de quem você compra. Nunca, nenhuma circunstância no banco particular, e menos ainda no banco particular estrangeiro. Mas no Banco do Brasil e da Caixa Econômica, o contrato de ouro é um investimento interessante, muito interessante. Porque na crise, reitero, o preço do ouro sempre sobe. E em acontecendo isso que o Glaziev já falou que eles vão fazer, gente, os BRICS estão muito perto de anunciar uma moeda comum que vai terminar de desdolarizar a economia mundial. Os países estão visivelmente preparando a cama de gato para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não são um país, são um mercado que funciona com base na capacidade de imprimir dólar.
Sem poder usar o dólar, os Estados Unidos não são nada, não são ninguém. Está tudo sendo encaminhado para o fim do dólar, como moeda de reserva global. Então, o dólar... Então, aí, Vânia, depende... você tem uma cidade no Brasil que é ótima para você fazer isso, que se chama Belo Horizonte. Belo Horizonte tem muitos cambistas que vendem ouro, compram ou vendem ouro, que esse cara com plaquinha. Incrivelmente, tem teste de ouro, é muito fácil você conseguir. Você aprende na internet como é que você faz, só para saber se o ouro é verdadeiro. Porque não tem jeito de você enganar o ouro. Você fingir que uma coisa é ser ouro e não tem. O peso dele é muito específico. E o risco dele é muito exato. Mas assim, nesse caso, Júlio, vocês têm uma... Não tem como, cara. Se você procurar no YouTube, você vai ver que é muito simples detectar ouro verdadeiro. Não tem jeito de enganar o ouro, porque o ouro é muito pesado. Muito pesado. E o risco dele é amarelo. Como eu disse, eu já negociei ouro. Você tem um teste de ácido que é baratinho, deve custar uns 20 reais, 30 reais. É um testezinho. É um vidrinho que você compra, pinga uma gota. Você sabe na hora se o ouro é verdadeiro ou é falso. Aí você pensa, se estiver, sei lá, coberto alguma coisa de ouro, aí você tem a do peso específico, que é um negócio que você faz uma espécie de copinho, que também é muito simples de você fazer. Você usa 2 copinhos de medida, você olha no YouTube, você aprende a fazer isso rapidinho, é questão de minutos, você pronto. Faz o teste químico e o teste da água, não tem como você ser enganado. Mas, se você comprar do Banco do Brasil, que é garantido pelo governo, você pode comprar título de ouro físico. O ouro, quer dizer, é um título de ouro, não é físico, mas é um título de ouro físico, que te dá direito a pegar uma certa quantidade de ouro. De toda forma, é garantido pelo Estado. Então, compensa. Eu não compraria nunca título de ouro de banco particular, nenhum banco particular, por mais que eu achasse que ele seja sólido, e nunca de banco estrangeiro, porque os bancos estrangeiros, eles sempre preferem salvar os nacionais do país deles do que salvar, por exemplo, o brasileiro, né? O Santander, por exemplo. Se o Santander, e com certeza ele vende ouro para muita gente, e as pessoas for buscar o ouro, não vai existir ouro para todo mundo. Quem você acha que o Santander vai entregar o ouro? Para espanhol ou para brasileiro? Para paulista? Vai entregar para espanhol, é óbvio. Então, embora o ouro físico seja uma ideia interessante, se você tem receio de comprar num lugar onde se vende esse tipo de ouro, que é principalmente Belo Horizonte, mas também São Paulo, você compra ouro físico até nas ruas e ninguém te faz pergunta, se você não se sente seguro, você pode comprar título de ouro do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica, que são garantidos pelo governo. Aí é de boa. Então aí você pode comprar. Fora disso, não. É até mais seguro, porque se as pessoas souberem que você tem ouro em casa, acredite, isso pode ser um problema. É muito fácil esconder ouro. Você pode disfarçar ele de qualquer coisa. Mas aí nem a sua mãe pode saber que você tem. Então, para evitar esse tipo de dor de cabeça, o que eu aconselho de verdade, se você for, sei lá, um jovem corajoso e não sei o que, compra ouro físico. Mas o mais prático é você comprar um título de ouro do Banco do Brasil ou da Caixa. Bem mais prático, mais seguro, tal, de boa, ninguém vai te roubar. Tá lá tranquilo, suave, é garantido. Certo? Aí sim. Porque eu falo uma coisa. Isso é necessário. A economia mundial não pode quebrar, ela vai quebrar. Os Estados Unidos e o dólar não pode ser que quebre, eles vão quebrar. Então, guarde o seu patrimônio. Menos se ele for em imóveis. Se ele for em imóveis, eu ouso dizer, vende, invista seu dinheiro em título lastreado em ouro e só espere. Certo? É o que eu aconselharia. É o que eu faria se o dinheiro fosse da minha mãe. Certo? Porque tempos difíceis vão chegar. Eles estão para chegar, estão cada vez mais perto de chegar. Dá para sentir o cheiro do enxofre se aproximando. O que é uma lástima, né? Ou não, sei lá. Eu vi tanta coisa acontecer, pelo jeito vou ver mais uma. Aí, isso é ruim. Deixa eu explicar. Quando a gente começa a contar a história demais, é que a gente está vivendo a história de menos.
É o sinal que a gente envelheceu. É uma escolha a gente ficar preso ao passado. Mas é muito massa olhar para o futuro. Não vai trazer a juventude de volta aí, ó. Tá vendo? Meu fio de cabelo branco não vai voltar a ser todo preto. Não vai. Mas eu prefiro viver olhando para o futuro. Eu acredito no futuro, eu não sou pessimista. Não sou de forma nenhuma. Ninguém forte é pessimista. Ninguém consegue força sendo pessimista. Certo? Então eu sou otimista, eu gosto de olhar para o futuro. Olhando para o futuro, eu não tenho nada para investir. Mas se eu tivesse que aconselhar os outros, falava, ó, agora o que é seguro? Não se endivide, principalmente com coisa relativa a imóvel. Certo? Não se endivide. E, enfim, imóvel é uma hora boa para vender, na verdade. Acho um trouxa que compra. Alguém que quer muito, venda imóvel. É uma boa vender imóvel. Pega o dinheiro, lastreia tudo em título de ouro. Se você tiver um pouco mais de coragem, pode ser euro, que tem uma liquidez enorme, e eu acho que vai ser poupado. E só deixa acontecer. Como diz aquela música, deixa acontecer naturalmente. Só deixa, porque vai acontecer. Certinho vai acontecer. Tá, vai. De toda forma, obrigado para quem está assistindo. Eu precisava fazer essa live para eu ganhar o direito de fazer ela no computador. O TikTok está me dando alternativa, faz algumas lives no celular, que a gente desbloqueia umas funções para você. Eu estou improvisando um tripé, estou segurando o celular na mão. Então ele está meio preso num tripé assim. E fica até tranquilo, a gente dá uma balançada, mas fica tranquilo, até fácil. Então eu estou até gostando da experiência. Mas é isso. Hoje à noite eu apareço na minha outra plataforma de streaming, né? No YouTube, para a gente trocar umas ideias. Eu espero vocês lá. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado, Vânia. E obrigado a quem assistiu até aqui. Até mais tarde. Agora tem que ver como é que desliga isso que eu não sei. Ah, meu Deus do céu. Gente, mas o que é isso? Encerrar a live, consegui. Até mais. Agora eu